Bom, então boa tarde, né, a todos, oficialmente agora, hoje, 16 de setembro de 2024, iniciamos a atividade do eixo temático Insumos Farmacêuticos do Programa Educacional, promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual, com muita honra, lhe dou as boas-vindas. Em 2024, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos, que são análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades ocorrem semanalmente às segundas-feiras durante todo o ano, das 18 às 19h30 horas. O calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. Vale destacar que o Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores. A empresa MS, o Sindusfarma, a Eurofarma, Ipera Farma, Abafarma, Abifina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Group e Winton do Brasil. Bom, eu sou a Rosana Mastelara, acadêmica titular da cadeira número 71, e serei a moderadora responsável pela atividade de hoje. O tema hoje é a abrangência das operações de logística aplicadas aos insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos para a saúde, e contará com a participação do Dr. Kleber dos Santos Fernandes. O Dr. Kleber tem em seu currículo. Kleber, você pode passar, porque está com você. Isso, por favor. Ele é farmacêutico graduado em farmácia industrial pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduado em docência no ensino superior pela Universidade de Cidade de São Paulo, pós-graduado em logística e supply chain pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, especialista em supply chain management pela Apix-Abai na França, especialista em varejo e logística pela Youngstown State University nos Estados Unidos e especialista em farmácia nas universidades de Granada, Espanha, e Universidade de Coimbra, Portugal. É autor dos livros Logística, Fundamentos e Processos, Logística, um Enfoque Prático e Logística de Produtos Veterinários, além de Manual de Logística de Produtos de Interesse à Saúde do CRF de São Paulo. É coordenador do GT de Logística de Produtos de Interesse à Saúde do CRF São Paulo, coordenador do GT de Logística de Produtos de Interesse à Saúde da ABOL, delegado da Seccional de Campinas do CRF, diretor de Qualidade e Gestão Técnica, da Solística, farmacêutico responsável da BASF Operações Logísticas e professor universitário na Unisal, FAG do Paraná, Faculdade Oswaldo Cruz, FOC de São Paulo e a FGV de Campinas. Com esse extenso currículo, tenho certeza que ele tem muita informação para passar para todos nós. E gostaria de destacar agora o objetivo dessa atividade, né? A apresentação sobre os modelos operacionais envolvendo os insumos farmacêuticos, suas adjacências, papéis e responsabilidades do profissional farmacêutico, legislação aplicável, tipos de operadores logísticos e diferentes regimes fiscais. Esta atividade, ela está prevista para ter 1h30 de duração, onde nós, após essa abertura, o Dr. Kleber fará uma apresentação de aproximadamente 50 minutos, e na sequência teremos 30 minutos para perguntas e comentários, né? Solicitamos, então, aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas observações no Q&A, né, Cibele? E essas perguntas serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número dentro desse tempo estabelecido. Desejo a todos uma ótima palestra e, Kleber, agora o palco é todo seu. A tela é sua. Maravilha. Bem, boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer o convite do nosso professor, né, Moreto, uma referência aqui na academia.
Ele me fez o convite, prontamente aceito. Agradecer também a doutora Rosana, que de longa data aí, né, sempre compartilhando conteúdos, somando nos temas mais variados da nossa academia farmacêutica, né, essa que é a grande verdade. E ao longo, né, dessa jornada, aqui estão os livros, né, do qual a Rosana mencionou. Hoje, para mim, é um dia muito especial, porque é um dia que a gente está trazendo um tema que já são mais de 22 anos trabalhando com isso, e amanhã eu vou aprender alguma coisa nova, sem a menor sombra de dúvida. Amanhã vai ser publicado alguma coisa do qual a gente precisa se atualizar. Então, já estou trabalhando no quinto, no quinto material, e pretendo, enquanto aí os colegas contribuírem, a gente continuar desenvolvendo essas pautas. E hoje eu vou tentar dar uma abrangência em vários setores, né? A gente vai fazer analogia com insumos farmacêuticos. Eu sou oriundo de operações de insumos farmacêuticos, atualmente como farmacêutico da BASF, né, há 22 anos, então meu período de carreira soma o tempo que eu sou farmacêutico da BASF. É um legado muito interessante, porque quando a gente fala em insumo, são os primórdios, onde começa a cadeia de valor do produto farmacêutico. Claro que sempre vem na nossa cabeça a questão da matéria-prima em si, né? Mas quando a gente fala em insumo, é um universo enorme de um segmento que abarca medicamentos, equipamentos hospitalares, cosméticos, toda a linha de tratamentos alternativos. Então, é uma segmentação que abarca o início do processo de logística. Então, eu vou tentar fazer essas conexões. Sintam-se completamente à vontade para irem anotando suas perguntas. São 50 minutos aqui para a gente divulgar toda essa história e as atualizações. Então, muito obrigado mais uma vez, academia, professor, Rosana, uma satisfação estar aqui com vocês. Dito isso, poxa, logística, né? Eu fiquei muito feliz. Não temos uma cadeira aí dentro da academia, uma pauta propositiva, essa que é a grande verdade. A logística, nos últimos 20 anos, ela vem alcançando um protagonismo. A logística, por si só, não era nem uma definição, né? A primeira legislação da nossa Anvisa veio trazer a primeira vez a palavra logística em 2018, e de lá para cá muita coisa aconteceu, né? A própria agência, que também estamos falando de um pouco mais de 2 décadas, veio regularizando várias coisas, e nos últimos anos a logística tem sido protagonista de várias pautas. Somado a isso, a gente sabe também que enfrentamos pandemia, enfrentamos greve de caminhoneiros, mais recentemente a situação do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso fez com que a logística chamasse atenção e fosse deliberadamente formatada como uma atividade muito relevante para os profissionais farmacêuticos. O medicamento é importante, os dispositivos médicos, os insumos, os cosméticos, os fitoterápicos, porém, nada disso acontece se nós não garantizarmos os processos até o seu destino final. E aí, para a gente aterrissar a logística, eu separei essa foto aqui, né, uma imagem que, quando a gente remete aos primórdios do que é a logística ela está presente desde que o primeiro movimento de um material se configurou dentro do nosso planeta. E quando a gente olha essa imagem, né, portos, que antigamente eram as principais conexões entre a troca de mercadorias, o intercâmbio de materiais, de lá para cá, muita coisa mudou, né? O homem evolui numa velocidade absurda, a inteligência artificial está aí para aqueles que gostam, para aqueles que não gostam, e claro que na logística isso também vem numa velocidade muito grande. Quando a gente olha para o ambiente da logística hoje, é muita tecnologia empregada, uma capacidade de resolução de problemas, de intercâmbio de informações, numa velocidade muito grande. Hoje os produtos não têm mais barreiras, nós não temos mais fronteiras, você pode comprar de tudo, você pode receber qualquer material, desde que você tenha uma eficiência operativa. Essa eficiência operativa, ela traz desafios, ainda mais no nosso país. Nosso país é um país de extensões continentais, estamos falando aí de mais de 5 mil municípios, com problemas de estradas, problemas de conexões de modais,
mas mesmo diante de um cenário super agressivo que temos ainda a desbravar nesses mais de 5 mil municípios do qual nós necessitamos que os medicamentos, os produtos farmacêuticos cheguem aos seus usuários finais, também temos as boas notícias do quão a tecnologia evoluiu. Hoje, esses armazéns do futuro chegaram, né? Não são mais projetos ou ideias. Hoje a gente já tem separação por luz, separação por voz, já temos controle e rastreabilidade dos dados em uma velocidade com muita segurança, né? Nem servidores mais as empresas precisam, se conseguem atingir essa maturidade. Muita coisa já se está sendo trabalhado num ambiente de cloud, um intercâmbio de informações. Isso faz com que o profissional farmacêutico tenha que se atualizar, tenha que conhecer e não seja pura e simplesmente o responsável técnico de uma operação, mas sim o gestor logístico. E o nome que está popularizando muito aí no setor é de gestão técnica. Vários colegas aí vêm ocupando posições de profissionais farmacêuticos, gestores técnicos dessas operações. E essas operações, elas transcendem continentes, transcendem particularidades culturais, geográficas, políticas, até porque o legado que se tem regulatório aqui no Brasil, ele é muito pesado, interpretativo, e nós precisamos ter muito substrato para poder saber o que é possível, o que pode e o que não pode fazer dentro das operações. E se a logística tem, né, tanta coisa bacana acontecendo, hoje as plataformas, né, a capacidade de você movimentar um material em alta escala, em alta tonelagem, com resposta rápida, também esbarra nas particularidades técnicas do produto farmacêutico. Quando a gente fala em logística farmacêutica, eu lembro uma vez um investidor de uma transportadora, da qual tenho muito orgulho de conhecê-lo, ele chegou para mim e falou o seguinte, isso há mais de 15 anos atrás: Kleber, eu tenho um valor aqui, quero investir no centro de distribuição para operar com materiais. O que você me recomenda? Eu lembro perfeitamente. Falei, doutor Juan, se o senhor construir um CD que cumpra todos os requerimentos de um produto farmacêutico, com certeza você vai poder trabalhar para diferentes mercados, porque os requerimentos são muito altos. E isso é o que está acontecendo no mercado. Hoje, no mercado, a gente vê centros de distribuição que parecem quase um centro hospitalar, de tão limpo, organizado, com rastreabilidade de informações, com controle de praga, controle de temperatura. E aí eu trouxe outra imagem para a gente fazer uma analogia a tudo isso. Quando a gente pega essa imagem aqui, né, a farmácia, né, como todo bom farmacêutico, é a nossa casa, é onde a gente estuda, a gente evolui, a gente tem os primeiros contatos com os produtos. Quando eu peguei essa imagem, eu achei sensacional a figura de uma entrega, né? Ali representado pela marca Granado, e ali tá falando energético e desinfectante, e um caminhão, né, com um chofer aplumado, chegando ali para fazer uma descarga, muito provavelmente nessa localidade. E aí, séculos depois, nós estamos falando de CDs com essa capacidade, né? Essa imagem que eu trouxe aqui é um CD verticalizado, que tem ali tranquilamente seu pé direito em torno de 20 a 25 metros de altura, com transelevadores, com bins que podem se ter a separação por luz, né, os light pickings, corredores segregados sem risco de contaminação ou de cruzamento de produtos indevidos, acessos controlados para produtos que o requerem. Então, quanta coisa mudou, né? Esses centros de distribuição, eles são hoje referência. Conheço vários centros de distribuição no Brasil, das indústrias farmacêuticas do qual trabalho e desenvolvo projetos, e a excelência é um caminho sem volta. Tivemos também mudanças na legislação muito significativas que corroboram com esse profissionalismo, e nós não temos mais espaço para que o insumo farmacêutico, o produto farmacêutico, seja tratado sem esses cuidados necessários até a chegada no paciente. Durante muito tempo, se olhou apenas para o final da cadeia, para a embalagem, para o ambiente do hospital, o ambiente dos laboratórios, o ambiente das farmácias. Mas o que acontece antes disso tudo, né? Por onde que esse produto passa, a que condição, como ele é armazenado, como ele é manipulado, quem é responsável técnico por essas etapas, e os produtos importados,
Hoje, infelizmente, a gente está observando uma evasão de indústria no Brasil, né? Marcas importantes indo embora, e uma vez que essas indústrias não estando instaladas no território nacional, como que o produto que se torna um item importado é trabalhado, é administrado aqui no nosso território? Então, essas tecnologias são uma realidade, né? Essa foto aqui, ela representa, assim, um modelo operacional com tecnologia empregada, mas em contrapartida também temos instalações que ainda não são satisfatórias. Então, todo esse regramento que aconteceu nos últimos anos, eu sou muito positivo em relação a eles, por mais que eles tragam desafios, por mais que eles tragam, muitas vezes, né, retirando da zona de conforto alguns profissionais, mas existe a tecnologia, ela é aplicável, e no final do expediente, quem está ganhando é o paciente, né? É aquele ator que está na ponta da cadeia e precisa receber o seu produto com qualidade. E aí, já que a logística farmacêutica ela é tão complexa, como que são os modelos operacionais, né? Eu peguei um exemplo aqui de um cliente de insumo farmacêutico que faz todo o seu processo num CD multiclientes. Então, aqui nessa imagem tem um corte do qual tem três tipos de controle de temperatura e de características. Então, no primeiro módulo, que esse módulo, né, aqui no meio, bem onde está essa caixinha cinza aqui, aqui no meio é uma parede e depois, um pouquinho mais para a esquerda, para a direita aqui é outra parede. Então, imagina que esse aqui é um corte de um centro de distribuição multicliente, e esse cliente tem produtos climatizados até 25 graus, que estão representados aqui nesse corredor vermelho. Depois ele tem produtos resfriados de 2 a 8 graus, que estão representados aqui nesse quadradinho azul. E, por último, produtos inflamáveis, que estão representados aqui no último quadradinho azul à direita. O cliente, quando ele entra dentro de um operador logístico, quando ele se instala dentro de um operador logístico, e um armazém se configura, existem 4 possibilidades, isso para todos os produtos: insumos farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos, qualquer que seja a nuance do produto, ele pode trabalhar nesses diferentes formatos. O formato mais tradicional é o multi-clients, são aqueles centros de distribuição onde vários clientes estão na mesma localidade, usufruindo de uma mesma portaria, de um mesmo controle de pragas, de um mesmo sistema de segurança patrimonial, e ele compartilha desse ambiente com diferentes clientes que podem ser da sua modalidade ou não, uma vez que o próprio artigo 42 da última RDC 430 já explica esse formato e referendado pelo perguntas e respostas sobre a prerrogativa de compartilhamento de áreas dentro dos operadores. Esse é o formato multiclientes. Aí temos o formato in-house ou in-company, que são clientes que, na verdade, têm o seu espaço físico e quer colocar os seus produtos numa fábrica, num centro de distribuição própria, num galpão terceirizado, mas do qual ele administra, e aí o operador logístico encaminha a mão de obra, o software e faz a gestão daquela localidade. Terceiro modelo, que é o Full Dedicated, que é dedicação total a um cliente, ou seja, módulos ou armazéns que são construídos respeitando as particularidades e as características daquele fabricante. E dali se desenvolve o processo dele fiscal. E por último, modelo próprio, e confesso que é o modelo que hoje representa menos de 10% das operações do território nacional. Hoje estima-se que entre 85% e 90% de todo o material movimentado de insumos farmacêuticos, medicamentos, esteja dentro de operadores logísticos, que tem como seu core business a atividade de armazenar, transportar e realizar gestão de estoque, deixando para que os laboratórios, sejam eles de insumos, produtos finais, administrem aquilo que é o core da companhia, que é o desenvolvimento de produtos, a venda e a distribuição desses itens. E quando esses armazéns são configurados, eles têm algumas formas de operar, alguns regimes fiscais. Existe o regime fiscal de armazém geral, que tem-se um CNPJ do operador
e lá dentro não existe CNPJ dos laboratórios, ou seja, é realizada uma nota fiscal de transferência e essa remessa de armazenagem ela é administrada pelo operador e quando o cliente, né, o fabricante, precisa daquele item, existe uma nota fiscal de devolução, ele faz o faturamento a partir do CNPJ da origem e esse material é distribuído a partir do local onde se encontra esse armazém geral. Esse é um modelo. O segundo modelo é o filial fiscal, e é o mais praticado hoje no Brasil. Não que não exista armazém geral, existe bastante armazém geral, mas quando a gente pensa em insumos, quando a gente pensa em medicamentos, hoje é uma realidade filiais fiscais, por uma questão tributária, por uma questão das regras fiscais que existem no Brasil. Recentemente, Minas Gerais se tornou um estado muito atrativo com relação à distribuição de medicamentos dados os incentivos fiscais na localidade. Extrema é uma cidade que está sendo muito invadida com essa característica de operação. Temos a situação de Varginha, que tem também um incentivo fiscal interessante, incluindo um porto seco, que faz com que os materiais já cheguem por ali, já sejam nacionalizados e gozem do benefício fiscal. Temos a região de Itajaí, que também cresceu bastante essa modalidade. Então, o Brasil ele vai se configurando em zonas logísticas. E claro que o insumo farma, medicamento também, né, assim como acontece em Serra, no Espírito Santo, acontece em Anápolis, na região de Goiás, tudo isso faz com que o nosso produto ele tenha estratégias diferentes de distribuição no Brasil. E por último, o depósito fechado, que ele é uma mistura entre armazém geral e filial fiscal. Filial fiscal, o laboratório abre o CNPJ dentro daquela localidade e de lá ele cumpre todo o processo de distribuição, recebimento e distribuição. O depósito fechado, não existe um CNPJ de faturamento aberta naquela localidade, ou seja, o material vem como se fosse ficar em um regime de armazém geral, porém vinculado a esse CNPJ do fabricante, detentor, e ele está dentro das instalações de um operador logístico. E quando ele precisa fazer o faturamento, ocorre novamente a devolução desse saldo para o CNPJ de origem, do qual faz o faturamento a partir daquela localidade. Eu sei que o regime fiscal, né, ele é complexo, as dúvidas podem surgir nesse tema, mas a ideia aqui é traduzir para vocês que hoje os laboratórios, os fabricantes podem operar dessa forma. É uma modalidade muito reconhecida pela Receita Federal, inclusive é um dos órgãos fiscalizadores dentro dos operadores logísticos para que cada laboratório cumpra os seus espaços vinculados ao seu contrato de comodato, e essa é uma forma muito interessante para dar pluralidade, para dar escala, para que a indústria farmacêutica possa pulverizar os produtos em todo o Brasil. E aqui eu destaquei em cores porque são operações que têm características diferentes. Então, imagina você ter aqui esses insumos, eles têm que ficar a 25 graus no primeiro módulo. No módulo do meio, 2 a 8. E no último módulo, inflamável. Então, é uma reunião de características no mesmo espaço que gera uma complexidade operativa que, uma vez que você esteja dentro de um operador, você consegue escala, sinergia, além de toda a qualidade operativa, técnica, que esse operador tem que se preparar para atender os mais altos requerimentos técnicos de operações farmacêuticas. Aqui é uma visão geral, né, desse mesmo centro de distribuição, justamente para traduzir para vocês a complexidade, né? Aqui são mais de 44 CNPJs dentro desse centro de distribuição, localizado em Vinhedo, e esses 44 CNPJs têm farmacêuticos, têm regimes fiscais diferentes, tem toda uma compatibilidade de estoque, e esse CD, que é um CD de 63 mil posições pallets, com 94 docas, ele tem ranges de temperatura que vão de 15 a 25, de 2 a 8, até 30 graus, menos 100 graus, menos 25 graus. E a área de inflamável, que é mantida até 30 graus. Então, olha que complexidade operativa. Nesse centro de distribuição existem medicamentos veterinários, medicamentos de saúde humana e matéria-prima. É até curioso, porque esse projeto, quando ele nasceu com esse propósito de poder proporcionar para a indústria várias características de armazenagem no mesmo local.
e isso faz com que esse site ele seja extremamente auditado durante o ano. Quase todos os dias esse site está sendo auditado. Por quê? Se eu tenho matéria-prima, tenho produto acabado, eu faço praticamente uma supply chain dentro da mesma área. Tem material que sai desse centro de distribuição, vai para a indústria e depois volta como produto acabado, sendo clientes diferentes e CNPJs diferentes. Então, cada módulo desse, ele está sendo trabalhado num range de temperatura e com características de armazenagem distintas. Depois, aqui um pouco de ilustração, né? Estou mostrando bastante desenho, então deixa eu dar uma ilustrada aí como é que ficam os insumos farmacêuticos. Essas fotos são as fotos dos locais que eu destaquei para vocês. Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, é uma foto de uma área de não conformes, né? Uma área ali de produtos que, por algum motivo, estão segregados. Então, eles recebem essa identificação, né, com essa fita vermelha aqui, aguardando a decisão de uso, e essa decisão de uso, essa é uma informação bem relevante. Toda decisão de uso dentro dos operadores logísticos, ela é 100% da indústria. O WMS, né, softwares que são validados para fazer esse trabalho, esse controle, eles controlam esse status desse produto, mas tudo isso ele só é movimentado mediante as interfaces de aprovações que envolvem indústria e o operador logístico. Aqui do lado direito é um exemplo de sala de amostragem. Essa sala não ocorre em amostragens, tá? Não existe retirada de matéria-prima, até porque se necessitaria de uma configuração diferente de instalações. Aqui é um ambiente de temperatura controlada até 15 graus, onde as amostras dos itens que são importados são preservados para que seja feita a distribuição para os controles de qualidade requeridos pelos clientes desse cliente. E aqui, um pouco à direita, no canto inferior da tela, é uma visão frontal de como esses insumos têm características distintas, né? Nós podemos ver IBCs à esquerda, podemos ver sacarias à direita, podemos ver bombonas, barricas, e tudo isso, né, com um cuidado de manuseio, verticalização com capacidade de carga correta, né? Existe um WMS por trás que sabe qual é o tipo de pallet, qual é o peso do pallet, qual é o endereço que ele tem que ser alocado, por que ele tem que ficar naquela região, se é uma molécula quente, se é uma molécula que pode ficar nessa localidade, se tem controle de temperatura. E ali do lado, no canto direito, tem os spill kits, que são os materiais de absorção em caso de derramamento, em caso de contenção de qualquer avaria, derrame no solo, para que isso rapidamente seja contido. Vocês podem observar, né, a característica das paredes que tem todas aquelas características que a gente sabe de áreas limpas, técnicas organizadas, né, paredes laváveis, cantos arredondados, o piso liso, sem fissuras, áreas que necessitam controles segregadas, com controle de acesso, todos os itens acima do segundo nível estrechados para se evitar quedas e eventuais acidentes durante o manuseio. Então, essa é uma visão frontal aqui de um estoque de insumo farmacêutico. E os insumos farmacêuticos, aqui agora uma outra imagem, essa imagem, ela é da área com temperatura controlada de 2 a 8. Então, aquelas imagens que eu estava mostrando era do estoque até 25 graus, e essa aqui de 2 a 8 graus. Então, vocês estão vendo ali que lá no final do corredor tem um portão, né? Ali são produtos controlados de portaria 344, então eles ficam segregados ao fundo do armazém. Aqui toda a parte frontal, né, dos produtos que podem ficar em zonas sem acesso restrito. E essa é uma grande câmara de 2 a 8 graus, de 8.000 posições pallets. E quando a gente fala de insumo, a gente tem hoje um arcabouço legal que nos norteia, né? Então, o que, que norteia um operador logístico? O que, que norteia uma operação? Porque o produto está lá, está paradinho. É interessante que o pessoal às vezes fala, pô, logística, você pega o produto aqui, leva para um lugar e depois expede. Gente, tem muita coisa dentro do ambiente de um armazém. Não é só um guarda-roupa guardando um monte de produto, não. Nós temos os papéis e as responsabilidades dos farmacêuticos, que está representado ali pelos cargos de responsáveis técnicos, analistas de garantia da qualidade, coordenadores operacionais, gerentes operacionais, pessoas que participam do processo de recebimento, expedição, conferência.
rastreabilidade desses dados, liberação de status, liberação de certificados de análise, todo esse complexo que valide o produto da chegada até o momento final da sua entrega. E qual o arcabouço legal? Claro que eu poderia ter trazido várias legislações aqui de insumos, mas eu destaco as principais, né? A 6360 é a nossa farmacopeia, né? Ela realmente está ali para nos nortear nos segmentos que são submetidos à vigilância sanitária. Depois tem a 679 do Conselho Federal de Farmácia, que ajuda muito para profissionais que querem entender qual é o papel do farmacêutico dentro das operações logísticas. Temos a 654 de boas práticas de fabricação de insumos farmacêuticos ativos. E é até uma pergunta que às vezes me fazem. Poxa, mas o armazém pode ter boas práticas? Sim, os armazéns eles tiram boas práticas de armazenagem. E quando a empresa abre um CD, né, ela abre um CNPJ lá dentro, esse CNPJ ele pode ser submetido a uma certificação de boas práticas, tanto do cliente quanto do centro de distribuição. Né? Eu tenho hoje nos CDs que eu atuo, nós temos centros de distribuição com certificação de boas práticas, que são pré-requisitos, muitas vezes, para você receber essa natureza de operação, esse tipo de produto. Temos aí a RDC 204, né, o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento de Insumos. Mas por que fracionamento dentro de um ambiente de centro de distribuição? Existem salas de amostragem que são desenvolvidas para a indústria, do qual as indústrias são responsáveis por essas atividades. É aberto um CNPJ, o ambiente é licenciado, isso também pode ocorrer dentro de instalações de armazenagem com todos os critérios e cuidados requeridos pela indústria. E a 672, que são os critérios para certificação de boas práticas de fabricação, e institui o programa de inspeção para estabelecimentos internacionais fabricantes de insumos. Eu trouxe algumas, né, que norteiam a operação de insumos dentro dos operadores. Poxa, Cleber, você falou de insumo, né? Mas e o medicamento? Como que ele se conecta com tudo isso? Porque não é raro de se encontrar armazéns que têm os insumos e têm o produto acabado, né? Então, tudo que é preconizado com os insumos, eles também têm que ser padrões estabelecidos a hora que esse insumo se transforma num produto acabado. O medicamento hoje tem uma quantidade de legislações nos últimos 10 anos muito produtivas. Eu sei que tem desafios, eu sei que tem gente que torce o nariz quando fala de 430, eu sei que tem gente que torce o nariz quando fala de 653, mas, gente, nós estamos num processo de melhoria, nós estamos num processo de evolução técnica da logística no Brasil. A logística, durante muitos anos, ela foi relegada a entregar, né? Guardar, quando, na verdade, nós somos a garantia de tudo aquilo que se estabeleceu durante o processo de pesquisa, de desenvolvimento de um produto. É a vida do produto, é a vida do medicamento, é a vida do insumo. Ele é guardado, ele é manuseado, ele é estufado em container, em avião, em veículos menores. Então, tudo que acontece durante esse processo, essa cadeia de distribuição, ela tem que ser técnica, ela tem que ter critérios, não pode ser transportado como se transporta um objeto de valor irrelevante. Até porque quem está na ponta é o paciente, é um cliente que, na verdade, está precisando desse produto com total qualidade daquilo que ele foi desenhado para ter a sua ação. E aí, quando a gente fala de medicamentos, claro que a 6360 e a 679 vão aparecer sempre, porque a 679 ela fala das atribuições do farmacêutico e do Conselho Federal de Farmácia, e a 6360, que eu já expliquei no slide anterior. Aí, a grande novidade é a 430, que agora ela está em vigência, e a 653, ela complementou e permitiu à indústria ter muito mais flexibilidade sobre as questões de controle de temperatura. Não vamos falar aqui de 2 a 8, 2 a 8 é uma cadeia pacificada, mas os produtos até 25 e até 30 graus, que eu vou destacar um pouquinho mais adiante aqui. E a 658, que dispõe sobre, né, as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos. Aqui nós temos um ambiente, né, um CD localizado em Varginha, um excelente centro de distribuição de uma grande indústria farmacêutica. Aqui vocês devem estar se perguntando, o que são essas telas aqui, né, em frente ao stage? Stage é a área de movimentação de materiais. Aqui é a área de 344. Olha o tamanho da área de 344 desse laboratório. E do lado esquerdo é o estoque regular de medicamentos.
Aqui, né, você olha, parece até uma clínica, parece um hospital, tal qual a limpeza, a organização, o controle de pragas, as lixeiras aqui, ó, nas cabeceiras, já para fazer separação dos itens a serem reciclados. Então, é um CD referência, né, com sprinkler, detecção de temperatura automatizada, muito bacana de ser compartilhado. E os dispositivos médicos, como ficam, né? Os dispositivos médicos também, um arcabouço legal muito grande. Hoje a gente tem a referência aí da 156, registro de rotulagem. Nossa, mas por que você trouxe isso para a logística? Porque tem muita coisa que ocorre em rotulagem dentro dos armazéns. Tem muita coisa que é importada, que é nacionalizada no Brasil, que precisa receber uma etiqueta com os dados do Ministério da Saúde, com a informação do farmacêutico responsável técnico. Hoje existem etiquetas que são desenvolvidas que vão até para o prontuário do paciente. Hoje tem etapas dentro dos operadores logísticos que eles preparam o produto para que vá diretamente para uma mesa de centro cirúrgico. Aqui nas operações que eu sou responsável, a gente tem algumas maletas cirúrgicas de implantes, principalmente cirurgias ortopédicas, que nós fazemos o controle de cada parafuso que vai na maleta. A maleta vai, ela é descontaminada, depois ela volta, e aí os parafusos que foram utilizados são repostos, e essa maleta é itinerante dentro dos centros cirúrgicos. Tem gente que talvez fique surpresa com essa informação, mas é que são produtos muito caros e que necessitam ali muitas vezes de um parafuso o médico vai usar e não dá para jogar tudo aquilo fora que não foi utilizado. Claro que tudo isso passa por uma descontaminação, retorna, tem a logística reversa, para que esse produto receba toda a tratativa de um produto novo, um produto 0 quilômetro, quando ele segue na sua reexpedição. E aqui alguns exemplos de stents. Olha só, isso parece um armazém? É um armazém. É um armazém onde as pessoas trabalham com touca, com avental. Eu falo que eu sou farmacêutico, trabalho com logística, mas a faculdade não sai da gente, né? E aqui um profissional trabalhando com mobile, né? Um celular ali que faz as separações, as escadas para fazer a movimentação desses materiais, controle de temperatura destacado ali na parte superior do canto direito, e aqui todas as legislações que também são referências para as pessoas que trabalham com logística de dispositivos médicos, operações nervosas, rápidas, operações que a gente tem que fazer um trabalho muito ágil, porque muitas vezes tem um paciente aberto, deu ruptura no hospital, deu um fragmento de operação, desabasteceu algum núcleo, então a logística é protagonista em fazer com que esses materiais cheguem com excelência ao seu destino final. Mas e os transportes, né? Poxa, você falou tanto de armazém, mas e o transporte, né? O que acontece depois da doca? Bom, depois da doca, o Brasil, por característica, nós não temos o produto farmacêutico trabalhando muito no modal ferroviário, né? Quase inexistente, hidrovias, tirando a região de Belém, Manaus, que tem bastante operação em hidrovia, o medicamento circula, sim, por rios, por balsas. No Brasil, às vezes eu vejo alguns colegas falando, no Brasil não tem hidrovia. Tem que ir lá para a Ilha de Marajó, tem que ir para Belém do Pará, tem que ir para Manaus. Lá, na operação que eu administro aqui, nós temos uma média de mais de 100 carretas entre Belém e Manaus, embarcadas por balsa, transportando medicamentos. Então, o medicamento no Brasil, ele anda nos diferentes modais. Porém, a nossa realidade operativa, a maior realidade operativa é o modal rodoviário e o modal aéreo. O modal rodoviário, né, que são as cargas fracionadas, LTL, que é quando a gente compartilha ali de vários laboratórios no mesmo embarque, e a carga consolidada, FTL, que configura as transferências ou as distribuições diretas, além de todo o trabalho, né, de distribuição primária, secundária, nas áreas alfandegadas, portos e aeroportos. E o famoso cross-docking. Aí o cross-docking, claro que eu não podia deixar de falar o cross-docking, tema que dá às vezes muita confusão na cabeça das pessoas. O que é armazenagem em trânsito, né? A armazenagem em trânsito é a única taxonomia que a RDC 430 ainda tem uma grande oportunidade de calibração do conceito, porque realmente traz um pouco de confusão na cabeça de algumas pessoas que aplicam, né, o cross-docking. Cross-docking nada mais é que uma movimentação de material rápida sem gerar armazenagem. Né? A armazenagem é um processo que você tem uma nota fiscal, alimenta um estoque, realiza-se um inventário, aquele produto fica paradinho. Vocês viram as características que eu mostrei, né, das prateleiras, das estruturas porta-pallet, aquilo é armazenagem.
O cross-dock, na verdade, são operações como esta. Operações que saem de um armazém, que está representado ali pela caixinha azul, passam na caixinha laranja, que são terminais de carga. Esse é o termo correto da gente fazer a analogia do tema. São terminais de carga. São aquelas operações que o produto farmacêutico chega, ele vai trocar de veículo, ele vai trocar de rota, ele vai fazer um itinerário que vai trocar algumas vezes de localidade. Então, está representado em azul, aonde é um estoque, aonde que é um inventário. Então, na primeira linha, nós temos o cross-dock no modelo LTL, né, o fracionado, que ocorrem as coletas nos armazéns, dos armazéns segue para os centros de distribuição, que a transportadora faz um grande hub, onde ela consolida toda a sua carga. Isso é cross-dock. É o momento onde várias cargas de diferentes origens são consolidadas e passam por um processo de roteirização. Nessa roteirização, trocam-se os terminais e um medicamento, um insumo farmacêutico, ele pode passar, às vezes, por 2, 3, 4, 5 terminais de carga até chegar no seu destino final. O Brasil é um continente, né? Assim, a quantidade de entregas porta a porta, às vezes as pessoas se enganam que o produto veio direto daquele terminal de carga. Mas o que que aconteceu antes, né? No meio, é um exemplo de cross-docking com base avançada. Isso acontece muito em Serra e acontece muito em Goiânia. Por quê? Sai de São Paulo, grandes embarcadores vão para Isso é uma transferência de estoque, aqui ainda é inventário, isso é armazenagem. E a partir desse ponto, esse material ele é coletado e aí começa-se o processo de cross-docking novamente. E o último modelo, que é o modelo fechado, isso não é cross-docking, isso é uma distribuição a partir do mesmo veículo. Então, para ficar mais claro isso, eu trouxe aqui uma foto que representa bem um ambiente de cross-docking. Esse cross-docking ele tem 194 docas. O medicamento ele não viaja sozinho. Às vezes colegas perguntam: Poxa, Kleber, mas aqui no centro de distribuição da drogaria, quando chegam os caminhões, chega só produto farmacêutico. Sim, mas porque existiu um agendamento, esse produto parou no cross-docking, foi consolidado e de lá partiu num carro dedicado. A distribuição de maneira generalizada, existe compartilhamento de carga. É claro que esse compartilhamento de carga ele tem que ser feito obedecendo aos padrões, às boas práticas de transporte, controle de pragas, compatibilidade. Inclusive, daqui a um minutinho eu vou dar um spoiler aqui para vocês sobre compatibilidade de cargas. Então, essa é uma foto de um cross-docking efetivo. Cross-docking normalmente opera em formato I, ou seja, o produto entra numa doca e sai pela outra. E aqui é um exemplo de rotas. Então, aqui no canto superior do lado direito, ilustra como o material chega de um lado do armazém e sai pelo outro. E aqui um exemplo de carregamento, onde que o produto ele está sendo movimentado. Ali as gaiolas são para cargas de valor agregado alto ou quando está sendo feito um estufamento de uma carga de produto farmacêutico que está obedecendo já uma fase de agendamento. Então, essa figura, ela ilustra bem. Não tem prateleiras, não tem estrutura porta-pallet, não tem área de não conformes de um único cliente, né? Aqui a área de avarias, a área de não conforme, é uma mistura de produtos que está aguardando uma decisão de uso dos seus embarcadores. Tem os espaços farmacêuticos, né? Hoje, nos cross-dockings, a grande estratégia que se está utilizando para atender a RDC 430 são as construções de pequenas salas para que o produto fique lá aguardando a sua continuidade de desenvolvimento a partir dos agendamentos. Aqueles que requerem controle de temperatura, isso é um fator importante. Nem todos os produtos farmacêuticos requerem controle de temperatura. Então, quem vai ter o controle de temperatura? Aquele produto que declarou que necessita dessa particularidade. Então, os embarcadores são responsáveis em definir quais serão os produtos que serão submetidos a controle de temperatura. Uma vez que o embarcador não delibera a obrigatoriedade, o transportador vai executar o transporte conforme foi realizada a contratação do frete. E aqui
o que eu falei que eu ia trazer em um minutinho, um spoiler, isso vocês têm à disposição de vocês. Essa é a tabela de compatibilidade de produtos para a saúde humana, animal e cargas em gerais. Foi a primeira tabela de compatibilidade publicada no Brasil. Ela foi publicada no Manual de Logística de Produtos de Interesse à Saúde do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. É uma tabela que o pessoal tem compartilhado bastante, aí que está ajudando muitos colegas. Ela é uma tabela que ela demonstra o que pode e o que não pode, né? Pô, o insumo farmacêutico pode ir com o quê? O insumo farmacêutico semiacabado veterinário, o medicamento de saúde animal e o medicamento de saúde humana, o que, que pode ir com o que dentro da classificação de mais de 200 profissionais farmacêuticos. Isso foi um trabalho de 5 anos, aonde a gente chegou nessa tabela. E para auxiliar essa tabela, tudo que está como incompatível é que não pode, tudo que está como C de compatível, tudo que está com o T é uma análise que deve ser feita, até porque produtos perigosos, poxa, produtos perigosos têm uma legislação própria, então tem que se concatenar a legislação do que existe com a particularidade do que está sendo transportado. Depois, uma outra tabela é essa tabela de compatibilidade circulando, né, circundando ali, fazendo a batalha naval entre os produtos de cobertura Anvisa. Então, aqui são dispositivos médicos, medicamentos, insumos, produtos veterinários, tudo que de alguma forma é controlado pela vigilância sanitária ou pelo Ministério da Agricultura, né? Porque os medicamentos veterinários são controlados aí pelo MAPA. Então, essa tabela também ajudou bastante vários profissionais que auxilia aí na interpretação de como que o produto é manuseado, como que o produto deve ser estufado dentro de containers, de baús de veículos, de carros menores, porque muitas vezes tem muito produto de valor agregado alto que precisa fazer viagens pequenas, né, em veículos menores. E aí, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de compartilhamento desse veículo menor com outros produtos de valor agregado. Então, tudo isso você tem como fazer o cruzamento ali das compatibilidades nessas duas tabelas que estão à disposição aí de todos. Mas e como qualificar a rota? É claro que eu não poderia deixar de falar da 430, do artigo 64. Como qualificar as rotas? Hoje é uma realidade, são várias empresas que estão fazendo qualificação de rotas. Hoje muita coisa foi desmistificada, aquelas temperaturas, né, 70 graus, 80 graus. Confesso que nós participamos de vários protocolos de monitoramento de temperatura e esses protocolos eles nos mostraram que o pico de temperatura ele não passa de 42 a 48 graus. Esses são os picos que são encontrados. Ah, Kleber, mas e o pico de 62 graus atrás da turbina do avião? Isso é exceção da exceção da exceção. Quando a gente faz o mapeamento térmico do Brasil, e nós já realizamos mais de 60 milhões de pontos de monitoramento ao longo dos últimos 5 anos, a gente observa até uma certa lógica do perfil térmico do Brasil. 3%, e falo isso com muita propriedade, né? Os nossos protocolos hoje já divididos aí com vários laboratórios da indústria farmacêutica, 3% de todo o volume transportado nas 5 mesorregiões do Brasil tem excursões superior a 32 graus. 3%. Ah, mas e o pico? Exatamente por isso que a RDC 653 veio favorecer a indústria. Por quê? Você não pode gerenciar a temperatura de um produto por um pico realizado. Isso deve ser submetido a uma análise de risco, uma análise de rota, uma aplicação do conceito do MKT, de como essa interferência desse pico por um período de tempo interferiu. Até porque, gente, tirando 2 a 8, que sabemos que são os biológicos, o medicamento, o insumo farmacêutico, ele é transportado da mesma forma há muitos anos. Então, existem produtos que têm problema, sim, mas temos que saber aonde, em que quantidade e que tipo de produto. Então, a RDC 430 ela trouxe um desafio grande para o setor, mas um aumento da capacitação técnica do processo.
Tem muita fonte científica hoje bacana para a gente aprimorar esses estudos. A indústria, de maneira geral, está fazendo suas análises de risco, está montando seus projetos, e os embarcadores, os operadores, também estão preparados com tecnologias à medida que isso seja justificado e contratado. Não é barato, é muito CAPEX empregado. As soluções, elas existem, né? Então, a gente tem manta térmica, tem caixa retornável, tem box PCM, que é uma solução muito bacana aí de dois fabricantes instalados hoje no Brasil, do qual a gente participou, inclusive, dos projetos. É, tudo isso está na nossa mão. É um caminho sem volta. A gente sabe que isso vai evoluir, mas que seja aplicado nos produtos que realmente requeiram esse tipo de proteção, para a gente não engessar o processo e muitas vezes inviabilizar até algumas moléculas no território nacional. E depois eu trouxe aqui uns exemplos de salas, né? Eu sei que vocês devem ter ficado curiosos, pô, mas como que são essas salas, né? Dentro dos transportadores. Aqui são alguns exemplos de salas com temperatura controlada. Vocês devem estar observando que tem uma no meio que é bem grandona, é que essa é em João Pessoa. É uma operação grande lá. Essa sala tem quase 1.000 metros quadrados. É um ponto de cross-docking bem grande lá de medicamento. E aí todos os medicamentos que contratam o controle de temperatura, eles são submetidos nessa instalação. Ali exemplos de salas menores, salas com área telada. Você sempre vai ver uma gaiolinha ou uma área telada. Por quê? A gaiola ou a área telada são áreas de portaria 344, são áreas de devolução, que são estabelecidas dentro das transportadoras. Mas e o armazém, então? O que são as características do armazém, né? Aqui é para ficar bem a diferença, né? O que é armazenagem e o que é transporte? Aqui é uma foto de um armazém, pé direito de 14 metros, controle de temperatura até 25 graus, revestimento com telha sanduíche. Esse é o padrão da construção hoje de grandes laboratórios que terceirizam suas operações com os operadores. Aí você deve perguntar, nossa, mas por que todo final de rua tem um pallet, né? Todo final de rua tem uma pilhazinha de pallet. O primeiro nível não se utiliza para armazenar, mas para fazer picking, para fazer a separação. Então, eles vão tirando os pallets e vão fazendo a separação, depois consolida isso nas ruas, como se fosse um supermercado, e leva tudo para a parte frontal do stage para seguir com as expedições. Aqui uma foto dos locais de expedição. Outra grande conquista da RDC 430, que ela deixou claro que a área de stage ela é flutuante. A gente sabe que tem CDs que às vezes não tem tanto espaço assim, ele tem uma doca, duas docas, o volume, né? De manhã faz o recebimento, à tarde faz a expedição, que é negócio de engessar a doca era algo muito complexo. E hoje a EDC 430, no artigo 42, ela desmistificou isso. Por que eu trouxe essa foto? Para mostrar para vocês as telas móveis, que fazem essa segregação das docas conforme o movimento e o volume da carga farmacêutica manipulada. Essa é uma forma simples, relativamente até barata, de você conseguir fazer a segregação das docas. Aí algum colega deve estar se perguntando, pô, mas na minha operação é tudo telado, 3 metros. Não tem problema, cada um tem uma estratégia, mas não existe nada hoje na legislação que proíba uma flutuação das docas, até porque a gente sabe que tem CDs menores, com capacidades menores. Aqui uma outra foto muito legal de uma operação do Rio de Janeiro, uma operação, esse CD é um CD modelo, até 25 graus, inclusive, ele tem nas docas, ali, se vocês observarem na última foto do lado direito, até o locker de parada do veículo tem farol, né? Ele identifica se o caminhão está parado ou não, não abre a doca enquanto o caminhão não está clipado. Então, tem o farolzinho verde, o farolzinho vermelho. Então, vocês veem, onde está verde, as docas estão abertas. Onde está vermelho, as docas estão fechadas. E ali, um processo de separação, onde os colaboradores estão ali embarcando uma carga que está separada, destinada a esse veículo. Então, isso é um processo de armazenagem, né? Então, não dá para confundir cross-docking com armazenagem. Cross-docking é manuseio, movimentação. Isso acontece com insumos, isso acontece com dispositivos médicos, com medicamentos, com cosméticos. Essa é uma realidade de armazenagem. E os slides anteriores, eu mostrei a realidade de uma movimentação de material chamada cross-docking. E aqui, como é que funciona então a gestão do estoque? Aqui eu trouxe o modelo perfeito.
aquele que todos os fiscais gostam, que as indústrias gostam, que as auditorias dão nota 10. Aqui é o exemplo perfeito de movimentação, mas repito, isso não é o padrão, né? Às vezes muda as características de cada centro de distribuição. Aqui, na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma área de recebimento, são duas docas, né? Então, os dois quadradinhos em X ali na parte frontal são duas docas, do lado esquerdo é o escritório. Aí depois a gente tem a área de devolução, até porque se eu recebo algo que é uma devolução, ele tem que passar por uma triagem, então ali é uma área segregada para triagem. Depois é onde ocorre a conferência e adequação, essa é uma operação de dispositivos médicos. E aqui no canto esquerdo, vocês veem o porta-pallets. E no canto direito, né, essas ruas com estruturas menores são prateleiras. E depois a conferência e expedição, que segue por uma doca dedicada, fazendo o famoso movimento em U, que esse é o estado da arte, né? Todo mundo gostaria que fosse sempre assim, mas nem sempre dá por condições de característica de produto, por fluxo, por volumetria, e aí é claro que tem que ser respeitadas as boas práticas e particularidades de cada operação. Então, o que tem dentro de um estoque, né? O que tem na gestão de estoque? Na gestão de estoque, nós temos a formatação e o tipo de pallet interfere. Nós temos o tipo de verticalização. Então, a depender de como que é configurada a verticalização de um estoque, isso vai interferir no processo. Nós temos os regimes fiscais envolvidos. Então, é armazém geral? É filial fiscal? É depósito fechado? Isso também vai interferir na composição ali do estoque. A tecnologia empregada, existe um WMS? Não existe um WMS? É controlado manual? É com interface? Como que existe a comunicação entre o dono do produto e o gestor logístico daquela localidade? Em insumos farmacêuticos, por exemplo, eu tenho uma operação de lactobacilos vivos. Nós temos uma grande central, são freezers a menos 70 graus, que são monitorados 24 horas e tem sirenes, porque o produto é tão sensível, mas tão sensível a mudanças de temperatura, que se a sirene dispara, existe um bunker que fica monitorando 24 horas esse local, e se tem qualquer intercorrência, nós temos que tirar esse material e aplicar gelo seco imediatamente para não termos a perda do produto. Uma operação bem interessante. É uma operação de uma grande indústria farmacêutica que trabalha conosco e tem esses lactobacilos que têm que ser manuseados em freezers dentro de um armazém que tem IBC, bombona, sacaria no mesmo espaço, e lá são 4 ranges de temperatura: 2 a 4, 4 a 8, 8 a 10 e 15 a 25. Gestão de temperatura, né? Então, quando você tem o estoque, são esses exemplos que eu falei, né? Às vezes a gente fala, controle de temperatura até 25 graus. Gente, a gente tem operações de criogenia, temos operações de ultracongelados, temos operações de dispositivos médicos sensíveis à temperatura. Então, a gestão de temperatura é uma das principais atribuições das operações farmacêuticas. Controle de pragas, né, dispensa comentários. Hoje existem várias tecnologias para, inclusive, os colegas sempre perguntam sobre pombo, né? Pombo dependendo da região que você está, também é um animal ali que se entra num CD desse, faz um estrago. Então, controle de pombos, controle de necróbia, controle de mosquitos, besouro verde, abelhas, aranhas, que são insetos com muita facilidade de penetração nos locais. Por isso a importância de se trabalhar com pallets tratados, pallets de boa qualidade, ou eventualmente pallet de plástico aonde é possível. Eu falo isso porque o pallet de plástico em estruturas porta-pallets ele é perigoso, ele escorrega, ele quebra. Então, tudo depende de uma característica operativa, né? Pallet de alumínio é muito bom, pallet de plástico, pallet tratado de madeira, mas a realidade operativa, na grande maioria das vezes, são pallets de madeira. E por isso, né, até a própria 430 trouxe uma formalização de que pode-se utilizar pallet de madeira, desde que ele seja livre de sujidades, limpo, higienizado, tratado e garanta a segurança do material que está sendo acondicionado ali. Sistema de contingência, todo CD farmacêutico tem que ter a sua válvula de escape, tem que ter ali, se
cai temperatura, se tem gerador, se tem histórico do banco de dados de temperatura, se você tem um robinho lá, caso tudo der errado, como é que você vai garantir o monitoramento? Então, quais são as contingências que existem dentro de um site desse que não pode ter falha, não pode acabar a luz, não pode ter interrupção de trabalho de colaboradores, tem sistemas que são 24/7, então são operações muito credenciadas para garantir a qualidade desses materiais. Os equipamentos de movimentação, então, as máquinas de stretch, a separação por luz, as balanças, as transpaleteiras, todos os equipamentos que são utilizados para a movimentação desse material, sempre preocupado com a limpeza, com a sanitização de áreas que requeiram esse tipo de controle. Depois temos também a automação, né, e plataformas tecnológicas. Hoje o Pick by Light é uma realidade, o Pick by Voice é uma realidade, o inventário por drone é uma realidade. A parte de tecnologia daria uma palestra à parte só para falar de tecnologias aplicadas à logística. Gestão de resíduos, pauta muito relevante. Então, toda a parte de recuperação fiscal de destinação de não conformes. A gente sabe que os insumos farmacêuticos, medicamentos, dispositivos médicos podem ter seus impostos recuperados se forem destinados da maneira correta, com exceção dos oncológicos e dos hormonais. Todos os demais podem ter esse processo de recuperação fiscal. Os resíduos por si só, plástico, papelão, isopor, gelo, todos esses elementos que geram resíduos nas operações, a correta destinação. As áreas, né, área de não conforme, área de quarentena, área de controlados, área de retenção de amostras, são áreas que são pensadas e desenhadas dentro desse ambiente. Capacitação de colaboradores e terceiros, rastreabilidade desses documentos, inventário e rastreabilidade de dados. Estou quase terminando aqui, hein, Roque? A gente já está estourando nosso tempo aqui. E aí, a qualificação do armazém, né? Como que a gente faz tudo isso? Um armazém, para atender essas exigências, ele tem que passar pelo processo de QI, QO e QP. Isso são regras básicas para quem quer garantir o ambiente do qual está sendo controlado. Produtos perigosos, tem gente que não gosta de falar disso, mas é a realidade. O insumo farmacêutico, boa parte dos insumos farmacêuticos são classe 3, classe 6 e classe 9. São as três classes que a gente mais tem. Isso tem que estudar. Eu sei que é uma legislação grande, complexa, que requer conhecimentos químicos, mas nós, como farmacêuticos, temos que dominar essa prática, até porque olha quanta coisa a gente tem. Tirando explosivo, que confesso que ainda não trabalhei com insumo farmacêutico explosivo, tirando esse, todos os demais eu já trabalhei em algum momento na minha vida. Os gases comprimidos, os líquidos inflamáveis, que não são poucos, os sólidos inflamáveis, as substâncias oxidantes e infectantes, materiais radioativos, corrosivos e substâncias perigosas diversas, que são aquelas que não conseguiram classificar nenhuma, vai tudo para o classe 9. E para tudo isso ficar organizado, hoje é uma realidade, o profissional farmacêutico tem que saber BCP, tem que saber Business Continuum Plan. Nós tivemos nos últimos 10 anos greve dos caminhoneiros, crise do diesel, pandemia, enchente no Rio Grande do Sul. Então, você tem que ter um plano de continuidade de negócio. Já fica o convite aqui para o professor, o dia que quiser falar só de BCP, a gente vem aqui para falar de BCP, porque Business Continuum Plan é uma realidade. Os profissionais estão tendo que aplicar nas suas empresas esse desenho operativo, e isso é, sem a menor sombra de dúvida, uma das nossas atribuições. Quais são as fases desse projeto? Primeiro, a gente faz uma abertura, monta um comitê, monta uma estratégia, monta sua matriz de crises. Isso demora, né? Eu já montei alguns BCPs, é demorado, e depois faz os testes, as simulações e a conscientização da sua equipe para que você possa implementar o plano de continuidade de negócio. E pensando em medicamento, controle de temperatura, resíduo, tudo isso tem que estar muito bem alinhado no escopo operativo. E não poderia deixar de falar do ESG, pauta essa que faz parte do nosso processo de logística,
E quando a gente pensa na logística verde, essa foto traduz quanta coisa está acontecendo nos CDs, o grau de exigência sobre economia circular, pegada de carbono, destinação de resíduos, eficiência energética, programas sociais, compliance regulatório, uma atuação responsável, SLAs e termos de conduta com fornecedores e qualificação de fornecedor. Então, a logística verde é uma realidade, temos que estudar, aprimorar e é um caminho sem volta. Dito isso, eu abro aqui para as dúvidas ou sugestões, né? Porque ninguém aqui é dono da verdade, muito pelo contrário, tentei fazer um resumo aqui do que essa minha jornada nesses 20 anos, como eu abri minha palestra, eu vou terminar. Tudo isso que eu apresentei, amanhã eu vou aprender algo novo, e pensando em logística, é melhoria contínua e aprendizagem durante toda a vida, porque cenários mudam e nós estamos aqui para somar nesse processo. Por isso que eu falo, Rosana, dúvidas ou sugestões? Excelente, Kleber. Você vai ver aqui que você já até inspirou gente nesse trabalho. Bom, primeiramente, né, pessoal? Então, repassando, o Kleber apresentou o histórico da logística, com aquelas fotos incríveis, a mudança do perfil do profissional, né, Kleber? Não dá para ser só um cientista farmacêutico, mas inventário por drone, gestão de resíduos, isso exige muito mais conhecimento e capacitação desse profissional, os modelos atuais dos armazéns que vão impactar também nas estratégias de negócios, né? Como nós sabemos, se a gente pensar em medicamentos, o preço do medicamento é controlado. Então, uma estratégia assertiva de negócio pode fazer com que a gente tenha também, não tenhamos aí que descontinuar produtos e que também possamos, né, aplicar aí descontos interessantes para a população. E o que foi interessante também ver, Kleber, foi a evolução dessa operação logística e dos conceitos e dos recursos disponíveis. Você mostrou maravilhosamente bem e te agradeço bastante. E um outro desafio, né, que é também a questão do ESG, né? Como fazer essa logística verde hoje também a gente já tem mais alternativas, inclusive mesmo até mesmo para o próprio transporte. Então, excelente. Tive que te interromper um pouquinho aí, aparecer para você lembrar, porque senão eu gostaria, né, que a gente conseguisse atender o máximo possível das perguntas. Ah, e eu esqueci, eu vi uma pergunta aqui. Parabéns por aquela tabela de compatibilidade. Eu tenho certeza que isso também ajudou bastante aí os profissionais que atuam no setor. Bom, então a primeira é da Aline Rodrigues, que ela diz assim: boa noite. Para a operação multiclientes, é necessária uma licença sanitária para cada cliente ou a licença sanitária do centro é suficiente? E isso considerando o modelo filial fiscal. Perfeito. Quando opera, e você complementou já a sua pergunta, filial Uhum. fiscal. Quando os clientes operam em regime de filial fiscal, eles têm que tirar todas as licenças. Então, o CD tem que ser licenciado, o CNPJ do centro de distribuição do operador logístico, e cada laboratório tira a sua licença. Se ele operar em regime de armazém geral, aí só o operador tem a licença. Então, essa é a diferença básica. E os farmacêuticos, para cada licença é necessário um farmacêutico. A grande novidade é que hoje os conselhos regionais de farmácia já aceitam as duplas, triplas, quádruplas responsabilidades técnicas, porque às vezes as operações são muito pequenas e requer todas as licenças, mas para fazer a mesma coisa. Então, existe aí a multirresponsabilidade técnica, mas pensando em licença, todos os que abrem uma filial fiscal têm que ter no mesmo endereço. Perfeito. Agora, a Karina Youssef, sobre aquela tabela de compatibilidade, ela pergunta se pode ser utilizada para armazenagem. A tabela de compatibilidade, ela foi desenhada para o transporte, tá? Mas ali você tem essências muito conectadas à armazenagem. A armazenagem, o Brasil ainda tem alguns estados que têm umas interpretações próprias e ainda exigem segregações. Tirando esses poucos estados, a grande maioria já aplicam o conceito de boas práticas conforme o artigo 42 da RDC 430. É por lá que você vai se basear. Essa tabela, ela é para transporte,
mas ela te serve como uma orientação, até porque a regra está no artigo 42, na RDC 430. Perfeito. Agora, o Leonardo Tramasso, que ele que pediu se poderia comentar sobre pontos relevantes para radiofármacos, logística, armazenagem, recomendação de leitura sobre leis aplicáveis. Maravilha. Radiofármacos, a gente fez uma breve publicação nesse mesmo manual que eu mencionei. Ela é uma legislação que ela é bem complexa e particular, porque eles não podem ficar em ambientes compartilhados, eles têm algumas especificidades, mas é uma realidade. A quantidade de radiofármaco hoje operando em parceiros, ela cresceu muito nos últimos anos e fez com que o próprio operador se tornasse especialista nesse nicho de mercado. Ele vai obedecer às mesmas regras, praticamente as mesmas legislações de boas práticas de armazenagem e transporte. Eles têm a mesmo regramento de produto perigoso, igual, vai se enquadrar ali dentro do que a legislação preconiza. Então, se você pegar todas essas legislações dessa apresentação, você consegue fazer ali um Frankenstein das interpretações, e é o que basicamente vai ser necessário. Um armazém farmacêutico não tem nada muito diferente do que o radiofármaco exige, tirando ali as questões, eventualmente, de insalubridade, particularidade de capacitação de profissionais, mas pensando como estrutura física e regramento regulatório, eles são muito próximos ao medicamento convencional. Perfeito. Agora, do Renato Oliveira, houve alguma mudança de legislação para a cadeia logística dos insumos farmacêuticos não ativos, recipientes, né, como celulose microcristalina e etc. A gente percebe que eles andam juntos, né? Hoje, muitas indústrias têm os não ativos e ativos em ambientes compartilhados. Existe o WMS hoje, ele já consegue fazer uma separação, uma clusterização dentro dos sites. Só para você ter uma noção, quando a gente atribui, né, se chama atribuição de posição pallet. Quando você atribui, hoje o WMS ele consegue chegar na unit, ele consegue chegar em uma caixinha dentro do ambiente de um porta-pallet. Como insumo, é até relativamente mais fácil, porque os insumos são alta tonelagens, são produtos que são muito volumosos, ocupam bastante espaço, e com isso é quase que um SKU por posição pallet. Então, para o insumo, hoje a tecnologia do WMS ele atende tranquilamente, porque você pode clusterizar. Então, eu quero trabalhar o ativo, eu quero trabalhar a molécula quente, eu quero trabalhar princípio ativo. Você consegue fazer quase como que um supermercado setorizando todo o armazém. Excelente. E como eu falei que você também inspirou, o Lincoln Oliveira diz o seguinte: professor, qual o direcionamento que o senhor daria para quem pretende seguir o caminho de consultor nessa área? Tá vendo? Olha, essa pergunta, ó, eu tenho mais de 20 anos com esses cabelo branco aqui entrega, né, Rô? Quanto tempo trabalhando com logística? E essa pergunta sempre me fazem, sempre me fazem. E sabe por quê? Sabe onde que é a nossa porta de entrada? É a responsabilidade técnica, né? Você realmente se tornar responsável técnico de um CD, de uma transportadora, de um armazém geral, de um porto, de um aeroporto, porque uma vez dentro da logística, não tem jeito, você tem que aprender de tudo. Você tem que aprender de produto perigoso, de ESG, gestão de resíduo, de compatibilidade de carga, de transporte, de regime fiscal. Tudo isso, a hora que você aprende a trabalhar com logística farmacêutica, você está habilitado para trabalhar com quase todos os segmentos. Como eu abri a minha palestra, é um dos requerimentos mais altos no que tange centro de distribuição. Então, se você quiser trabalhar como consultoria, o que que eu recomendaria? Primeiro, ler as legislações. Hoje a gente tem muita legislação. Existem cursos de pós-graduação em logística e hoje já temos literaturas em logística farmacêutica. Então, se o seu desejo é de não ser responsável técnico ou atuar dentro de um operador, uma transportadora, é de dar consultoria, estude a legislação e a literatura disponível. Porque hoje a gente não é mais patinho feio, viu, professor Lauro? A gente não é mais patinho feio, a gente não tinha nem publicação. Agora a gente tem material aí que para os novos aí que estão chegando podem estudar e podem ler.
Exatamente, compartilhar como você tem feito agora aqui, né, por esse canal também, tem bastante material. Tenho mais perguntas. O Alan Pessotto da Bionoves gostaria de saber sobre a abordagem e evolução das legislações para a logística de banco de células. E Alan, antes dele responder, eu vou te dizer que eu fiquei assim pensando no desafio de armazenar produtos a menos 100 graus Celsius. Né? E agora o Alan aqui com essa pergunta sobre abordagem e evolução da logística para os bancos de células, extremamente Olha, importante. Alan, muito legal sua pergunta. Hoje a gente trabalha com criogenia, né? Eu já trabalho com criogenia há um bom tempo. É uma arte, né? Você trabalhar com nitrogênio líquido, você ter as características, né? Falar em oxímetro, poxa, eu tenho que controlar a quantidade de oxigênio no ar, porque um colaborador pode desmaiar, né? Então, a gente tem centros hoje onde são vários tanques, né? Às vezes tem situações de mega freezers, tem situação de tanque, mas o mais praticado são os tanques. E aí, esses tanques, o piso é diferente. Eu não adianta trabalhar com piso de 6 TF, tem que ser piso 8 TF, que aguenta mesmo, porque o nitrogênio ele detona o piso. Então, quando você fala nessas áreas, é piso diferente, é troca de ar diferente, equipamentos diferentes. Diferente da pergunta do outro colega que falou dos insumos, que praticamente eles ficam nos mesmos locais, tudo que se trata de criogenia é uma atividade completamente diferente. Não são verticalizados, é muita coisa feita no nível de piso mesmo. Precisa de uma capacidade energética muito bem preparada, porque você tem que ter gerador, você tem que ter contingência do gerador e você tem que ter fornecedor homologado para pronta resposta. Até aonde o camarada da pronta resposta está no domingo, você tem que mapear. Então, falando nesse tipo, BCP é quase que arroz com feijão. Você tem que saber as contingências, tem que saber como estar preparado para o desvio, porque a única certeza que a gente tem em cold chain é que um dia dá desvio. E a forma como que você está preparado para dar essa resposta que faz a diferença nessas operações criogênicas. E a importância disso, né? A relevância desses cuidados. Tem aqui uma pergunta, tem também parabéns aqui para a academia e etc. Depois vocês vão poder ver isso. Tem uma pergunta aqui se é mandatória a presença do responsável técnico, né, do farmacêutico, no caso da logística da logística farmacêutica, desculpe. E aí eles Sim, comentam que muitos ainda hesitam, mas aí vocês estão vendo a própria responsabilidade que o Kleber acabou exato. de destacar, né? Exato. E o que eu respondo é: precisa, mas não com aquele conceito de porteiro, né? Hoje os conselhos regionais de farmácia evoluíram muito, as vigilâncias. Chegou lá, o farmacêutico não está. O farmacêutico pode estar numa auditoria, pode estar numa qualificação de uma transportadora, pode estar desenvolvendo um projeto em campo. Então, a presença do farmacêutico, ela não é nem obrigatória, ela é fundamental. Sem o farmacêutico lá, o risco de terem problemas técnicos é muito grande. Mas não imagine que o farmacêutico é um porteiro, que vai ficar lá o dia inteiro dentro do estoque. Não, ele tem muitas funções administrativas, funções de pesquisa, de contratos, de desenvolvimento de fornecedores, porque a logística é viva, ela não é só naquele ambiente. Então, toda operação que tenha produto farmacêutico é obrigatória a presença de um profissional farmacêutico. Medicamentos é o âmbito que só medicamento, só farmacêutico pode trabalhar. Nas outras áreas, outros profissionais podem também trabalhar, tá? Não é uma blindagem farmacêutica, porém, o que a gente observa no mercado é que as indústrias acabam optando pelo farmacêutico pela pluralidade de áreas. Vou tentar fazer mais algumas que estão aqui, tá, Kleber? A gente está aí no tempinho, a gente destina uns 5 minutinhos finais para os encerramentos. Tem uma da Bruna aqui que ela disse que você comentou, né? Claro, que podem ser transportados mais de um tipo de medicamentos ou produtos juntos no mesmo transporte. Como esse processo é realizado quando tem termolábeis transportados com outros produtos? Perfeita pergunta. Termolab ele vai seguir junto, vai tudo junto. Porém, ele tem as suas soluções passivas. Então, hoje, o Termolab ele embarca com o medicamento convencional, ele embarca com produtos compatíveis, porque ele tem a sua segregação natural, que são aí as diferentes soluções passivas difundidas no mercado.
Caso esse transporte seja em veículo refrigerado, ou seja, veículo de 2 a 8, aí ele é que não tem problema. Quem tem problema é quem, porventura, está no veículo também, que aí só pode produto que suporte esse range de temperatura. Então, na prática, eles são estufados junto com outros produtos e ele tem a sua rastreabilidade de temperatura desenvolvida no processo de qualificação de embalagem. Tem uma aqui do Antônio Rocha Leão Júnior, querendo saber se no transporte, se a cabotagem evoluiu no Brasil. A cabotagem, infelizmente, ainda a gente tem uma estrada longa a percorrer. É uma prática que eu confesso que precisa evoluir. Nós teríamos impactos ambientais relevantes, mas o Brasil ainda é muito escravo do modal rodoviário, bastante, até por ausência de algumas políticas públicas, de incentivo, né? Então, a cabotagem ainda é muito tímida no nosso país. Existem laboratórios que já estão o fazendo, tá? Existe sim, principalmente laboratórios que têm escalas grandes de medicamentos para subida para o Nordeste, mas ainda é muito tímido. E tem mais uma do Antônio Rocha, novamente, onde ele diz que se ainda é mandatório por parte da Anvisa a separação física dos insumos, né, matéria-prima, material de embalagem, do produto acabado. Hoje depende do estado, tá? Eu te falo isso porque tem estados que isso está tranquilamente pacificado, até porque os WMS estão aí para isso, eles existem para isso, né? Aquela coisa de segregação física, colocar parede em tudo quanto é lugar, isso na verdade ele vem caindo gradativamente. Alguns poucos estados ainda são resistentes. Eu falo poucos estados porque como a RDC 430, o artigo 42, ele tem alguns detalhes interpretativos, às vezes alguns fiscais ficam na dúvida e acabam optando por serem um pouco mais rigorosos até do que a própria legislação. Mas, de maneira geral, evoluiu muito. Hoje a gente tem insumo e embalagem em locais compartilhados, mas obedecendo às regras de boas práticas, rastreabilidade e segregações eletrônicas por WMS, que garantem a rastreabilidade do processo. Eu acho que a gente não tem mais espaço para perguntas, né, doutor Morito, para a gente poder dar uns últimos avisos. Depois o Kleber pode observar aqui e comentar, mas eu tenho certeza que a gente abordou a maior parte das dúvidas. E eu tenho certeza que se precisar de alguma informação a mais, o Kleber também tem aí os contatos e pode consultá-lo. Kleber, mais uma vez, assim, muito obrigada, né? Você compartilhou muito do seu conhecimento. Antes da gente encerrar, eu queria aproveitar para informar que na próxima segunda, dia 23 de setembro, teremos uma atividade do eixo temático farmacêutico, toxicológico e clínico com o tema Uso do Vigimed, Anvisa em análises de farmacovigilância. E o link de inscrição, acho que a Cibele vai compartilhar aí para a gente no chat. E acho que tem mais um das programações também da outra semana, da próxima semana, né, doutor Marito? Para depois eu poder fazer o encerramento aqui e os devidos agradecimentos para o Kleber. Sim, eu acho que, antes de tudo, falar da enorme alegria de ter revisto o Kleber e Uhum. ver a espetacular apresentação que ele fez sobre a logística, né? Mas parabenizá-lo, foi uma excelente aula, um excelente compartilhamento de conhecimento. Mas eu fiz uma solicitação especial para inserir aqui um evento fora do nosso modelo comum do programa educacional, mas é uma parceria especial que a Academia de Ciências Farmacêuticas fez com os organizadores da feira Longevidade Expo mais Fórum. Este é um evento que será realizado os dias 29 e 30 de setembro e 1 de outubro. 1 de outubro é a data comemorativa do Dia do Idoso. E vai ser organizada uma feira, já estão na sexta edição da feira, com inúmeros conhecimentos, fóruns, para debater vários temas ligados ao projeto da ONU, que fala da década 2021-2030 do envelhecimento saudável, né? E, dentre esses fóruns, nós fizemos uma parceria com os organizadores e vamos apresentar uma conferência
e, na realidade, é um conjunto de conferências que vão falar sobre as fronteiras das ciências farmacêuticas na saúde e longevidade. Ou seja, nós vamos discutir o eixo temático, a área de competência das quatro da ONU, que é aquela ligada à saúde. Mas nós vamos discutir o que é que tem de novidade, o que tem de fronteiras de conhecimento para as doenças que mais afligem a população idosa, né? Nós, no dia 29, vamos discutir a parte conceitual básica, DNA longevo, tem novidades de que pessoas que são longevas têm um DNA diferente. Vamos discutir como prevenir doenças nessa população da faixa idosa, mas também vamos discutir já um dos problemas que mais aflige os idosos, que é a obesidade e a diabetes. No dia 30, nós vamos discutir os problemas cardiológicos e os problemas neurológicos que afligem a população idosa. E aqui é um problema grave discutir o Parkinson, Alzheimer, epilepsia, essas doenças mentais que acabam complicando a vida das pessoas. Depois, para encerrar, teremos uma palestra do Sérgio Mena Barreto, da Abrafarma, para falar sobre os serviços nas farmácias orientados à prestação e atenção dos idosos. E nós vamos, no final, ainda temos ainda o Bruno, do Sindusfarma, que vai falar sobre os problemas de acesso aos medicamentos pela população idosa. E tudo isso vai terminar com a doutora Meruzzi, vai falar sobre o que a Anvisa pode fazer para o setor industrial farmacêutico privilegiar o registro de medicamentos para a população idosa, em lugar de entrar numa fila de inúmeros outros. Como vocês sabem, a população idosa vai crescer desproporcionalmente às outras faixas etárias, né? E a cada dia que isso acontece, o volume de problemas e de serviços e produtos aumenta. De modo que nós estamos saindo fora do nosso programa educacional, mas vamos entrar num novo modelo de atividade voltado para a sociedade, não só para os membros da nossa academia. Muito especialmente agora, vocês estão vendo uma medalhinha lá em cima, em que, no dia 10 de setembro, a academia comemorou 100 anos de sua instituição, né? Ela foi instituída em 10 de setembro de 1924, quando se fez primeiro o estatuto da academia, mas ela depois só entrou em funcionamento em 13 de agosto de 1937. De modo que nós estamos comemorando as duas datas, a da instituição da academia, que comemora 100 anos, e a outra que comemorou 87 anos. Eu queria convidar todos para que prestigiem. Vocês viram o QR Code, o código. Vai estar, a partir de amanhã, a Cibele vai disseminar e vai divulgar esse boletim, abrindo opção para inscrição de todos. E aqueles que não estiverem em São Paulo, nós também vamos oferecer a possibilidade, além do presencial, de uma atividade no YouTube, acompanhar a nossa atividade no YouTube. Era só isso. Muito obrigado Perfeito. por vocês. Parabéns novamente, Rosana, pela moderação, excelente. E Kleber, foi uma enorme satisfação tê-lo aqui. Nós vamos querer conversar sobre aquele outro tema ali. BCP. O meu eixo temático só tem mais um item, só tenho mais uma data, que é 14 de outubro. E ela já está ocupada, ainda não tá bem caracterizado todos os temas, mas já está ocupada. Mas no próximo ano teremos chance de falar novamente. Era isso. Excelente, professor. Muito Muito. obrigado pelo espaço, Rosana, pela parceria de sempre. E, doutor Lauro, essa ícone, essa nossa referência, eu tenho muito orgulho de ter compartilhado essa mesa com vocês dois aqui hoje à noite. Kleber, nós que agradecemos, né, além do conhecimento que você compartilhou, o grande suporte que você dá aí para as atividades nossas também com esse tema de longa data.
Bom, então agora eu quero encerrar a atividade de hoje agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, de maneira especial ao Kleber de Santos Fernandes, que trouxe contribuições relevantes com a palestra Abrangência das Operações de Logística aplicadas aos insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos para a saúde. Antes de finalizarmos, convidamos aí os que estão ainda presentes a abrirem suas câmeras para registrarmos este momento. Depois, tanto a academia como o Kleber, olhem no chat, tem vários elogios e agradecimentos, e nós agradecemos a vocês também todos por estarem aqui conosco. Acho que podemos, então, encerrar agora essa transmissão. Um grande abraço, muito obrigada pelo privilégio aqui de poder participar desta atividade e até a próxima, então, tá bom? Até a Boa próxima. noite a todos. Até mais, boa Tchau, noite a tchau. todos. Tchau, tchau.